Saudações, meus caros. Hoje o título da nossa aula é O Triste Passado Presente. Foi uma preocupação ao longo de todo o bimestre e certamente continuará sendo essa comparação que nós precisamos fazer quando estudamos história entre o passado, as informações a respeito do passado que chegam até nós, né? E aí, no caso, principalmente através dos livros didáticos, mas neste caso específico também através dessas falas minhas, né? Nas videoaulas, com o presente que nós vivemos, né? Com a atualidade. Porque se nós estudamos o passado tentando compreender, na verdade, o presente que nós vivemos, nós somos instigados, nós precisamos ser estimulados, né, a todo momento a fazer essa comparação. Mas evidentemente o passado ele precisa ser contextualizado também, né? Então, quando nós estudamos o passado, nós não podemos enxergá-lo apenas com os olhos do presente. Né? É preciso entender como as pessoas agiam, quais eram as motivações, né? O que explica o fato do passado ser como ele era. Mas, outra coisa que sempre nós procuramos fazer em nossas aulas é tentar perceber as mudanças e as permanências. Né? Ou seja, na história, há uma constante transformação das coisas. Às vezes, essas transformações acontecem de maneira mais abrupta, né, como nós dizemos, mais intensa, mais rápida até, mais acelerada, que foi o termo que eu usei logo na aula inaugural. Às vezes, essas transformações acontecem de forma mais lenta. No entanto, é importante perceber que dentro dessas transformações vão permanecendo também algumas características, né, do passado. E eu coloquei na tela aí para vocês observarem agora a imagem da capa das duas constituições que nós utilizamos, inclusive, para fazer uma comparação em uma das nossas atividades. Né? A Constituição de 1988, que é a Constituição que está em vigor agora, e a primeira Constituição republicana, que é a Constituição de 1891. Porque nós estudamos no capítulo 1, né, e capítulo 2 os primeiros anos da República no Brasil. E logo nos primeiros anos, de fato, né, logo 2 anos após a proclamação da República, nós tivemos a nossa primeira Constituição. Primeira Constituição, né, diga-se, já do período republicano, né, já que era a segunda Constituição do Brasil. E aí o interesse nosso foi sempre tentar enxergar o que eu escrevi aí na tela, eu quero que vocês observem também, a presença do passado. Né? De que forma as coisas vão se transformando, mas algo vai sempre permanecendo. E nós vimos no estudo dos primeiros anos da República que uma dessas coisas que insistiam em permanecer era justamente o controle do governo, controle do Estado, controle do país, né, da sociedade, pelas oligarquias. Né? Eu defini em uma das aulas o que era exatamente esse conjunto de pessoas, um conjunto pequeno, evidentemente, de pessoas, né, que nós chamamos de elite, que se apropriava, né, do Estado, do governo, justamente porque já tinham um poder econômico advindo da agroexportação, principalmente do café. Então, essas características, né, nós fomos debatendo, eu fui apresentando para vocês ao longo do nosso bimestre. Nesse bimestre, então, é importante revisar, já que vocês estão aí próximos de fazer a avaliação, né, global, a avaliação bimestral. Nós estudamos a unidade 1, cidadania, os direitos e os deveres de todos nós. Nesta unidade 1, nós estudamos o capítulo 1, a proclamação da República, e o capítulo 2, a República Oligárquica. Então, pessoal, essa não é uma aula de revisão, digamos assim, convencional, né? Uma aula de revisão onde eu vá aqui para vocês explicar
fazer um resumo daquilo tudo que já foi comentado nesses meses, né, nesses 2 meses, porque não há necessidade nenhuma de se fazer isso, devido ao fato de nós termos todas as aulas disponíveis no YouTube. Por isso que eu chamo a atenção de vocês, eu chamo a atenção de vocês para o meu canal, né, que eu sempre peço a vocês para fazerem a inscrição, né, para serem notificados, porque às vezes se vocês esquecerem de ver a notificação lá no WhatsApp ou no Google Sala de Aula, vai aparecer a notificação que a aula já está disponível, né, se vocês já estiverem inscritos no canal. Então acho que isso facilita. Então lá no meu canal, Professor Josemar, estão todas as aulas disponíveis que foram dadas nesse bimestre. E se vocês acharem necessário, eu acredito que seria bem interessante, vocês pudessem fazer uma revisão para a prova através delas, né? É muito fácil de encontrar porque tá tudo lá com os títulos, né, que eu coloquei no próprio Google Sala de Aula e com as imagens que eu estou destacando aí na tela também, ok? Bom, mas aí eu queria trazer à tona, né, principalmente nessa aula de hoje, aquele que é o conceito, aquilo que é a chave para nós compreendermos toda essa unidade 1, que é justamente o conceito de cidadania, né? Porque nós tivemos inclusive uma aula específica sobre isso. A capa da aula está aí na tela para vocês lembrarem: cidadania, direitos e deveres. Como cada uma dessas aulas, né, forçou, entre aspas, vocês a fazer uma atividade pelo Forms, eu acredito que aqueles que estão vendo essa aula agora tenham também assistido todas essas outras aulas. No entanto, né, eu vou ser um pouquinho, digamos, realista e pensar que por um motivo ou por outro, alguns de vocês não tenham visto, né, as aulas. Então façam isso, certo? Porque nossas aulas são organizadas de maneira a justamente tentar conectar, né, essas informações para que a gente faça essa compreensão, né? Tente fazer essa compreensão desses primeiros anos da República no Brasil, sempre levando em conta a construção da cidadania, né? Que é o título da nossa unidade. Cidadania esta que só pode ser compreendida se nós levarmos em consideração que ela não trata só dos direitos, né? Quando nós falamos em cidadania, nós falamos em direitos e em deveres, ok? Só que antes de nós prosseguirmos, eu faço questão de dizer que entre esses direitos que nós estudamos, nós vimos que existem 3, né? E um deles nós chamamos de direitos políticos. Existem os direitos sociais e os direitos civis também, mas os direitos políticos, dentre os direitos políticos, na minha opinião, é o mais importante de todos, que é o direito ao voto. É justamente quando os cidadãos, né, quando nós podemos escolher os nossos representantes, as pessoas que vão de fato governar, né, a nossa vida, a sociedade. Então é a maneira, não é a única maneira de nós participarmos como cidadãos, né? Inclusive quando nós elegemos alguém, é nossa obrigação estar atento, né, ao que essas pessoas estão fazendo. Mas se você não tem o direito de votar, então nós já pressupomos que uma série de outros direitos a gente também não tem, e foi isso que nós vimos estudando os primeiros anos da República no Brasil. A quantidade de pessoas que não podiam votar, certo? Então por isso que o tema do voto, o tema do processo eleitoral, ele não só é o foco deste encontro nosso aqui, como também é o foco do podcast dessa semana, certo? O voto e a democracia no Brasil, o podcast Leituras para Entender o Mundo. Não se preocupe, eu vou deixar o link aqui na inscrição e vai estar lá no Google Sala de Aula também. Ok. Então essa é uma revisão diferente porque nós vamos usar um instrumento, certo? Para fazer essa revisão, que, vamos dizer assim, não vai ser só a minha fala, né? Não vai ser só este slide. Na verdade, vai ser um filme
eu vou disponibilizar para vocês um trecho de um filme chamado A Tristeza do Jeca, que a capa vocês estão vendo aí. Quando a gente vai assistir a um filme, pessoal, ou a um trecho, no caso de um filme, é interessante que a gente veja a ficha técnica, né, alguns dados sobre esse filme, a gente conhecer, né, algumas coisas a respeito desse filme e também um resumo, né, do que acontece, que a gente chama de sinopse. Então esse filme se chama A Tristeza do Jeca, ele foi dirigido por Amácio Mazzaropi, daqui a pouco eu vou falar sobre ele, e ele foi lançado em 1961. A duração dele é completa em 95 minutos, né? Então um pouco mais de 1h30, e ele foi produzido aqui no Brasil, portanto é um filme brasileiro. Alguns de vocês já devem estar inquietos, preocupados, né? Ô, Josemar, por que tu vai disponibilizar para a gente só um trecho? Porque através desse trecho do filme, né, que eu considero suficiente para que a gente faça essa discussão e aprofunde essa discussão também no Google Meet, né? Já que nós vamos ter também o nosso encontro pelo Meet, onde nós vamos continuar essa discussão aqui a partir do filme. No entanto, quem quiser vê-lo de forma completa, eu vou disponibilizar também, não se preocupe, certo? Então vamos lá para a sinopse. O filme, a história do filme, em resumo, é o seguinte: dois políticos, acompanhem, está aí na tela, disputam a eleição e na disputa pelos votos tentam enganar os eleitores. Simples pessoas do campo, usando o Jeca como cabo eleitoral. O problema é que o Jeca acaba fazendo campanha para os dois e as trapalhadas começam a acontecer, resultando em divertidas confusões. Primeiro filme colorido de Mazzaropi, um sucesso enorme de público. Bom, então nós vamos apresentar para vocês algumas informações a respeito dessa produção, principalmente destacar a figura do Jeca, certo? E do diretor do filme, que é o Mazzaropi. Vocês estão vendo que eu destaquei que foi um enorme sucesso de público, né? Já que este ator, né, esse personagem, eles eram os mais famosos do Brasil naquele período em que o filme foi feito, ou seja, no começo da década de 60. Esse que vocês estão vendo na tela agora é justamente o diretor do filme, né? E aquele que também é o personagem principal, o Amácio Mazzaropi. É ele que vive o papel do Jeca, né? O Jeca é o personagem do filme A Tristeza do Jeca, assim como é o personagem de vários outros filmes que o Mazzaropi fez também. A vida do Mazzaropi, pessoal, é muito interessante. Se nós tivéssemos, né, aqui, se a nossa aula pudesse ter um tempo mais prolongado, né, mas a gente sabe que não deve, eu poderia contar algumas histórias a respeito desse cara que é tão importante, né, para a história da nossa arte, né, a arte brasileira. Mas o que eu gostaria de dizer, ao menos, é que, de certa forma, ele sintetiza a nossa própria história. Porque o Mazzaropi, ele é filho de um pai italiano, imigrante, né? Isso tem tudo a ver com o que nós estudamos, porque na aula passada a gente discutiu a imigração, né? Principalmente dos italianos para São Paulo. Os operários, né? Vocês viram que quase todos os operários, né, na verdade, que iniciaram aquele processo de industrialização no começo do século XX no Brasil, eram justamente esses imigrantes italianos. E ele é filho, a mãe dele era de Taubaté, no interior de São Paulo. Taubaté é uma cidade que faz parte do Vale do Paraíba, que é justamente aquela região que iniciou, né, a grande produção e exportação do café, o produto que vai gerar a riqueza que permitiu justamente o processo de industrialização. Veja que coisa interessante. O pai da mãe dele, ou seja, o avô materno dele, era português. Né? Uma referência, no caso, aos portugueses que iniciaram a colonização europeia aqui no Brasil. Mas Mazzaropi vai nascer em São Paulo, né? Justamente no momento em que os pais estão em São Paulo, que é a cidade que vai ser o motor do desenvolvimento econômico do Brasil. Né? Veja que coisa interessante, é como se sintetizasse tudo na vida dele. Né? Mas ele, jovem ainda, volta a morar no interior com a família,
E lá no interior é que ele justamente vai se familiarizar, ele vai se adaptar à cultura justamente desse homem simples, né? Desse homem que nós chamamos de caipira, e que ele vai justamente personificar na figura desse Jeca, certo? O Jeca, pessoal, só passando aqui um pouco mais para frente, eu volto já. O Jeca, ele é tido como esse matuto, né? Como essa pessoa que se dizia fácil de ser engabelada, né? Para usar uma palavra que é típica aqui da nossa região. No entanto, o que Mazzaropi vai fazer é mostrar que esse Jeca não é besta, não. Que esse Jeca é uma pessoa sabida, né? Que é a palavra também que a gente usa aqui para alguém que é sábio, alguém que não tem uma instrução formal, aquele que não foi para a escola durante muito tempo, mas é aquele que tem a sabedoria popular, né? E não é uma pessoa fácil de ser enganada. Esse personagem que ele vai criar, né, o Mazzaropi, ele vai ser ele vai para o teatro, né, ainda jovem, ele vai iniciar a carreira dele no audiovisual pelo rádio, até quando ele se transforma em um ator de cinema, né, e constrói a sua própria companhia de cinema, né. Ele vai ser a pessoa mais importante do cinema brasileiro, pessoal, naquelas décadas de 1950, 1960, ele era a pessoa talvez mais conhecida, né, daquele período do nosso cinema. Então eu digo a vocês que eu imagino que a maioria, né, das pessoas que estão vendo esse vídeo, meus alunos do 9º ano, não conheçam, né, essa pessoa, esse personagem, esse ator, mas com certeza os avós e provavelmente os pais de vocês conhecem, né? Perguntem a eles depois, para vocês terem uma ideia de como ele é importante. E agora, né? Vocês perceberam que eu destaquei aqui, ó, 9/4, a data de nascimento dele, foi justamente há alguns dias atrás, né? E o Google, certo? A empresa talvez, né, mais famosa do mundo, através do Chrome, que é a ferramenta de busca, fez uma homenagem a Mazzaropi, colocou lá, né, perto de onde você coloca as informações da pesquisa, desenhos, né, dele fazendo a direção e atuando também, para vocês terem uma ideia de como ele é importante. Então, assim como o Charlie Chaplin, né, que ficou conhecido pelo personagem Carlitos, quando a gente pensa em Chaplin, né, a gente pensa nesse personagem que ele fez em quase todos os filmes. Aqui no Brasil a gente teve o Renato Aragão também, mais recentemente, que era o Didi Mocó, né? A gente sempre associa o Renato Aragão, esse ator, com o personagem mais importante que ele viveu, né, em todos os filmes, né, nos programas de televisão, que é o Didi. Da mesma forma aconteceu com o Mazzaropi, né? A gente sempre pensa em Mazzaropi, a gente vai lembrar desse personagem, o Jeca, que vocês vão ver no filme A Tristeza do Jeca, que eu estou disponibilizando para vocês. Certo? Então, o nosso encontro de hoje é mais para fazer esse direcionamento, né, para as reflexões que eu quero que vocês façam a partir dos trechos do filme ou do filme completo, né? Vocês é quem escolhem se querem ver apenas o trecho que eu separei ou o filme todo. Nós vamos fazer uma comparação, vocês vão tentar perceber naquilo que vocês vão assistir os conteúdos que nós estudamos ao longo desse bimestre, certo, pessoal? Para que a gente possa continuar essa discussão na aula síncrona que a gente vai ter pelo Meet. Mas é óbvio, né, que eu vou direcionar essa observação de vocês através de algumas reflexões que nós vamos fazer com as atividades, certo? Portanto, nesse final, nós vamos fazer essa proposta de reflexão. Ou seja, nós vamos usar um documento, certo? Nesse caso, é um documento visual, né? É um documento audiovisual, é um filme. E em cima desse filme nós vamos refletir sobre aquilo que nós estudamos ao longo desse bimestre. Então vamos lá para a atividade, né? Como eu sempre faço, eu vou tirar aqui a captação da minha imagem, que é para que vocês, né, possam visualizar por completo a atividade, certo? Então vamos lá. Se compararmos o processo eleitoral no Brasil de hoje com o do tempo que é representado no filme, podemos dizer que, então lá no Google Forms, né, que vocês vão receber, vai aparecer
4 alternativas para vocês assinalarem uma delas. É bem simples, certo? Comparando o processo eleitoral que vocês veem hoje, né? Vocês são mais jovens, vocês ainda vão começar a votar, mas é óbvio que vocês já acompanham, né? Vocês já têm idade suficiente para acompanhar o processo na televisão, nas ruas, né? No dia da eleição. E aí vocês vão fazer essa comparação. E fazendo essa comparação, aí vocês vão assinalar uma das alternativas que aparecem lá. Próxima questão. Quais os temas que nós estudamos ao longo do bimestre que se relacionam com o que você viu no trecho destacado no filme? Eu não sei se vocês observaram isso, mas eu não fiquei falando nos temas, né, ao longo desse vídeo, justamente para esperar que vocês façam essa relação, né? Por isso que eu não fiquei exatamente dizendo quais eram os temas. Próxima. A partir da sequência do filme que separei para você assistir, responda: como os eleitores decidiam em quem votar naquela eleição? Certo? Então, mesmo se vocês assistirem ao filme completo, o que vocês vão prestar atenção é no momento, no trecho do filme, que dura apenas 10 minutos, em que vai acontecer a eleição. Certo? Então, nesse momento, observando esse momento, vocês vão responder como os eleitores decidiam em quem votar naquela eleição, certo? Lembrando que aquela eleição que é mostrada é justamente um espelho do que acontecia durante as primeiras décadas da República no Brasil. E óbvio, né, como a gente também tem o costume de fazer, trazer sempre uma questão para fazer uma análise do presente, né? Então, eu estou disponibilizando a matéria completa, que eu estou mostrando aí na tela. Se vocês quiserem acessar para ler, está na descrição do vídeo, viu? Foi uma matéria que saiu no site G1, há pouco tempo atrás, falando sobre uma eleitora que filmou uma oferta de compra de votos, né, na eleição municipal lá no Rio Grande do Sul. Lá nessa última eleição, né, que a gente teve no Brasil, certo? Então, se você quiser, você pode ler a matéria completa. Então, vamos para a pergunta. Em tua opinião, a troca do voto por dinheiro ou qualquer outra vantagem material traz que prejuízos para a cidadania? Certo? Só voltando aqui a minha imagem, para a gente se despedir, eu dar os avisos finais, certo? Bom, como eu estou fazendo sempre, pessoal, faça nos comentários na videoaula, né? Tem alguns alunos que estão fazendo, inclusive fazendo perguntas, viu? Eu só peço para, claro, ninguém está fazendo isso, mas não custa nada lembrar. Não comentem coisas que não têm a ver com a aula, evidentemente. Mas disso que vocês estão vendo nas aulas, perguntem lá, que eu respondo todas as perguntas. Alguns alunos dão opiniões sobre aquilo que estão vendo na videoaula. Aí vocês vão enriquecer nossa discussão, certo? Porque o que vocês comentarem, eu prolongo o comentário. Se vocês tiverem dúvidas sobre alguma coisa, podem perguntar lá, certo? Até mesmo sobre a atividade. A pergunta pode ser enviada para o meu privado no WhatsApp, mas pode ser colocada também nos comentários da videoaula, viu? Não tem problema, eu vou lá e respondo, esclareço para vocês, certo? Façam as atividades dentro do prazo, porque vocês sabem, né, que é a nota parcial, e estudem para a prova, pessoal, e até a próxima aula, certo? Valeu!